gente, ignorem minha cara de derrotada. Dessa vez vai dar certo esse vídeo. Eu tô regravando tudo desde o início, então eu estou realmente muito derrotada. É tarde, então assim, ignorem minha voz assim, ignorem tudo. E ignorem se minha mãe começar a dar grito, porque ela tá assistindo Game of Thrones. Aí ela vai ficar perguntando, ai Nicole, o que é isso? Aí às vezes eu vou cortar pra responder ela, né? Porque Game of Thrones é mais importante que a prova. Mas enfim, eu vou explicar Segundo Reinado. Pra gente entender Segundo Reinado, eu vou explicar o que aconteceu antes. Porque não adianta querer pegar a fofoca no meio, né? A gente tem que entender a fofoca do início até o fim pra fazer sentido. Então, beleza. Antes do Segundo Reinado, né? A gente teve, obviamente, o Primeiro Reinado e o período regencial, que foi no meio dos dois. Por quê? Vamos primeiro contar os personagens da nossa história. Aqui no Segundo Reinado, a gente vai ter o Dom Pedro II. O pai dele era o Dom Pedro I, que era do Primeiro Reinado. Enfim, o que acontece? Lá no Primeiro Reinado estava Dom Pedro I. Para quem não lembra nada do Primeiro Reinado, só vou falar uma coisa que é o mais importante. Teve a Declaração da Independência do Brasil e teve altas tretas no Primeiro Reinado. Essas tretas fizeram com que o Dom Pedro I tivesse que abdicar do trono. Quando ele abdicou do trono, ele voltou para Portugal e ele deixou o Brasil nas mãos de uma pessoa muito responsável, que era o filho dele, que tinha 5 anos. Sim, isso é ironia, se vocês não entenderem, é ironia. Enfim, uma criança de 5 anos, gente, ela não sabe nem limpar a própria bunda. Quem dirá limpar a bunda do Brasil? Então, o que aconteceu? Até que o rei, o Dom Pedro II, né, o filhinho de 5 anos, atingisse a maioridade, teve uma regência trina provisória, que era uma tripartição de poderes, que ia governar o Brasil até o rei atingir a idade adequada. Porque o que acontece, gente, numa monarquia, quando acontece alguma coisa e o herdeiro tem que ascender o trono, só que ele não tem idade suficiente, a gente tem um rei regente ou uma rainha regente. Só que o que acontece? O Dom Pedro II, ele não tinha nenhum parente, né? Porque o rei regente ou rainha regente é com algum parente, né? Ou às vezes é com a mãe, ou é com um tio, primo, enfim. É com algum parente. Mas Dom Pedro II, tadinho, foi deixado aqui no Brasil e ele não tinha nenhum familiar. Então, né, eles nomearam lá, tipo, muito rápido, assim, nomearam uma regência trina com, né, tipo, meio que um parlamento, enfim, tinha uma tripartição de poderes. Essa regência trina, ela ficou conhecida como o período regencial, né? Que aí quando a gente tem essa regência trina, a gente tá no período regencial. Beleza. O período regencial, ele é até moderno, assim, moderno daquele jeito, né? Mas enfim, não tem um rei, é até interessante, sabe? Porque foi uma forma de governo até diferente, enfim. Mas o importante é que o período regencial, ele teve altas tretas. Eu não vou explicar as tretas, não é importante você saber quais são as tretas, é importante você entender isso, só para você entender as atitudes do Dom Pedro II, porque isso daqui a gente vai ter muitos problemas políticos, econômicos, que vão obviamente refletir no Segundo Reinado, e que o rei vai ter que fazer alguma coisa para pelo menos tentar solucionar. Então, enfim, no período regencial a gente teve muita treta, porque o que acontece? A gente tinha uma treta política, porque dentro dessa tripartição de poderes, dentro desse parlamento provisório, a gente era dividido em os liberais e os conservadores. Eles ficavam brigando toda hora eles ficavam brigando. Então, isso já gerava uma treta interna ali mesmo no governo. E, para piorar, a gente estava tendo várias revoltas regenciais nessa época. Então, a gente teve a cabanagem, a revolta de Maleza, a farroupilha, a sabinada, a bailaiada. Então, a gente teve várias tretas só para piorar a situação, não é mesmo? Enfim, e o período regencial, ele durou por bastante tempo. Então, ele durou, acho que, se eu não me engano, por 9, 10 anos, se eu não me engano. Desculpa se eu estiver errado, acho que foi, deixa eu ver aqui. 9 a 10 anos, enfim. Então teve essas revoltas regenciais que causaram ainda mais problemas. O Brasil já estava ruim, ficou pior porque teve um monte de revolta. Essas revoltas, elas tinham um caráter emancipacionista. Elas queriam ou a independência da região ali, a independência da província, ou eles declararam essa província aqui vai ser republicana. Então assim, eram atitudes para se separar do reino. E o governo ficou preocupado, porque eles ficaram com medo de acontecer o mesmo que aconteceu com a América Espanhola. O que aconteceu na América Espanhola, Nicole? É só vocês pensar assim, né? Aqui na América Latina, os portugueses chegaram em um lugar, a Espanha chegou no outro. A América Espanhola é o que a gente conhece hoje como Venezuela, Paraguai,
Argentina, enfim. Esses lugares, você vê que são todos divididos, são países, países pequenos e tal. Por quê? Porque teve essa separação. A América Espanhola se fragmentou por causa de movimentos que nem tentaram fazer aqui nas revoltas regenciais. Movimentos parecidos com a cabanagem, com a farroupilha, que pregavam a emancipação daquele lugar. Então isso aconteceu com a América Espanhola e o governo que estava no período regencial, que estava tomando conta até Dom Pedro II atingir a maioridade, ficou com medo disso acontecer também, do Brasil se fragmentar. Então isso gerou ainda mais tensão ali naquele governo. E o que, para piorar, os conservadores eles estavam tentando pegar mais poder. E os liberais ficaram com o cu na mão. Falaram, opa, que porra é essa? Então, os liberais, por muito tempo, eles tentaram criar leis para autorizar que o rei subisse ao trono com uma idade inferior a 18 anos, né? Antes que ele atingisse a maioridade, porque estava a ter essa situação. Porque assim, pensa, a imagem de um rei traz uma imagem de união, dessas coisas. Então, eles pensavam assim, nossa, se o rei ascender o trono, a ordem vai se estabelecer. Era isso que os liberais pensavam. E aí os liberais nunca conseguiam autorizar essas leis, estavam com medo dos conservadores, estava tendo essas revoltas, estava acontecendo tudo ao mesmo tempo, gente, porque a história é assim, acontece tudo ao mesmo tempo. Aí os liberais falam assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí acontece o golpe da maioridade, que aí assim de fato começa o segundo reinado. É chamado de golpe porque não respeita a Constituição. Porque a Constituição fala que o quê? O rei deve ascender o trono aos 18 anos, quando atingir a maioridade. O Dom Pedro II, ele vai ascender o trono com 14 anos. Então, assim, não tá nem próximo. Eles fazem o golpe, assim, eles meio que baixam para 16 anos, mas aí põem ele com 14, enfim. Dão o golpe pro rei conseguir subir o trono. E realmente consegue, né? Tanto que tem o segundo reinado aí com o cara de 14 anos. Uma coisa interessante é que o Dom Pedro II, ele foi muito preparado para ascender o trono, diferente do pai. Então, por mais que ele tinha 14 anos, ele era um adolescente chato? Era um adolescente chato. Mas ele tinha um conhecimento. Pensa, ele foi preparado desde os 5 anos de idade para estar naquela posição. Então, assim, não era como se também ele fosse incompetente. A gente já teve pessoas piores, podem acreditar. Enfim, o Dom Pedro II, ele chegou lá e ele chegou e encontrou o Brasil daquela maneira. Um caos político, um caos econômico, porque a gente tinha enfrentado as revoltas regenciais, né, que eu citei, Balaiada, Ferroupilha, enfim. Aí também estava tendo a treta política, né, porque era conservadores contra liberais, gerava uma tensão ali no governo. Então Dom Pedro II chega assim e falou, cheguei, gurizada. Primeiramente, sou Dom Pedro II, segundamente, eu vou centralizar o poder. Por quê? Porque não é na cabeça dele, né, porque no fundo deu certo. Ele centraliza o poder para meio que encerrar essas disputinhas que tinham, principalmente entre os conservadores e os liberais. Então, o que ele faz? Ele faz o que foi chamado de parlamentarismo às avessas. Esse parlamentarismo às avessas, para eu explicar ele, eu vou explicar o parlamentarismo normal, para você entender o que é o contrário dele. Enfim, no parlamentarismo normal, o rei, ele reina, né? Tipo, ele é o chefe de Estado, mas ele não é o chefe de governo, então ele não vai tomar decisões governamentais, ele estaria ali só mais para representar mesmo o reino. E aí, quem toma essas decisões governamentais é o parlamento, que é escolhido através de uma eleição, aí o deputado escolhe o parlamento escolhe o primeiro-ministro, que ali é o chefão. Mas ele fez isso ao contrário. O que ele faz? Ele fala assim, não, beleza, vai ter parlamento no meu governo, só que eu vou reinar e vou governar. Por que ele faz isso? Porque assim, existe um parlamento, só que quem escolhe o parlamento aqui no segundo reinado é o próprio rei. Então ele pega assim e fala, o primeiro-ministro vai ser um amigo meu liberal. E assim, ele vai ser... Vocês podem comandar o governo, mas como o primeiro-ministro é meu amigo, obviamente ele vai fazer coisas que eu faria, porque a gente tem o mesmo pensamento. Então, ele faz o ao contrário que a ideia do parlamentarismo, né? Que a gente tem o rei ali sendo o chefe de Estado e o parlamentarismo sendo o chefe de governo para ter um poder moderador, né? Para não ser aquela coisa absoluta. Só que aí o Dom Pedro II, ele fala, não, eu tenho parlamento, só que o meu parlamento é o que escolhe. Então, assim, no final das contas, é como se não existisse parlamento, porque ele vai escolher de qualquer maneira, ele que decide no final das contas.
Só que isso é bom, porque no parlamentarismo dele, assim, por mais que a função do parlamento não vai acabar sendo exercitada de fato, o que acontece? Ele consegue ficar trocando o primeiro-ministro. Então, uma hora ele põe um conservador, uma hora ele põe um liberal. E aí ele meio que para essa rixa entre conservadores e liberal. Porque aí cada hora um fica no poder e aí não tem mais as briguinhas. Então ele conseguiu consertar isso. Enfim, se tiver vocês ficarem com alguma dúvida, manda no WhatsApp, que eu acho que essa parte pode ser um pouquinho mais confusa mesmo. Se vocês não entenderam, eu explico bem lentamente pra vocês, que eu passei bem rápido aqui, enfim. Beleza. Agora a gente vai pra parte econômica do segundo reinado. Eu vou dividir assim, né, tipo, a parte econômica, política externa, porque o segundo reinado durou aproximadamente 48 anos. É um período muito longo, não tem como falar tudo o que aconteceu, então a gente divide em categorias. Algo muito importante acontece no segundo reinado na parte da economia, porque a gente tem a ascensão do café. O café se torna a base da economia brasileira. Até hoje a gente vê isso, que o café é muito importante até hoje na nossa economia. Mas pra época se tornou realmente a base. Tipo, a gente realmente se tornou o maior exportador de café. E isso foi muito importante, porque trouxe mais din-din pro Brasil e principalmente os fazendeiros, né, os agrícolas da época, se tornaram a elite, porque eles começaram a ser a base da economia, porque ele planta café, então ele é a base da economia, já que o café virou o principal pilar ali da nossa economia. Então, os fazendeiros, eles começaram a ter um excedente de capital. O que é um excedente de capital? É ter um acúmulo de dinheiro. Eles começaram a ter dinheiro sobrando. E com esse dinheiro sobrando, os fazendeiros começaram a ter hobbies. Esses hobbies eram investir em indústrias. Eles começaram a ter indústrias. Era realmente um hobby, porque, obviamente, a primeira fonte de renda deles era o café. Então, o hobby ficou a ter indústrias. E por causa desse investimento em indústrias, a gente teve o surto industrial no Brasil. É um surto, porque, spoiler, vai acabar muito rápido. Enfim, que nem eu falei, um dos principais fatores desse surto industrial foi o excedente de capital, né, esse acúmulo de dinheiro que os fazendeiros tinham. Aí, então, como sobrava dinheiro, eles começaram a investir em outras coisas. E a principal parte, a tarifa Alves Branco. Por quê? A tarifa Alves Branco, ela falava assim, eu vou explicar ela do porquê ela ter acontecido na política externa. Mas por agora é importante a gente saber o quê? O que é essa tarifa? É assim, se um estrangeiro quiser vender para o Brasil, principalmente inglês, vamos abrir aqui. Se um inglês quiser vender pro Brasil, estrangeiro, gente, mas principalmente ingleses, quiserem vender pro Brasil, o que acontece? Eu quero vender pra Nicole, né, essa tesoura aqui. Mas o que acontece? No Brasil já tem produção de tesouras. Então, eu vou ter que pagar uma tarifa de 60%, porque já tem uma indústria disso. Mas vamos supor, não, eu vou vender esse barquinho aqui pra Nicole. Só que só eu aqui na Inglaterra que produzo isso. No Brasil não tem produção de barquinhos desse daqui, não. Então, eu vou pagar uma taxa só de 30%. Então, assim, se existe uma produção no Brasil, eu pago uma tarifa de 60%. Se não existe e eu que estou vendendo tipo, algo novo no Brasil, eu vou vender com uma tarifa de 30%. Enfim, eles colocaram essa tarifa muito alta. Porque por mais que baixe para 30% caso não tenha produção disso, é muito alta. Muito alta, porque a Inglaterra estava acostumada com tarifas baixíssimas do Brasil, baixíssimas. E com isso, começou a acontecer o quê? Os produtos estrangeiros, né, não só ingleses, estrangeiros, começaram a superfaturar. Começou a ficar muito caro. Tipo, uma tesoura que ia custar, sei lá, R$10, começou a custar 200, sei lá, eu não sou boa de matemática, o meu forte é humanas, mas enfim, começou a ficar muito, muito, muito caro. Então, isso fez com que o mercado interno do Brasil começasse a subir, porque as pessoas que moravam aqui perceberam, não compensa eu comprar de fora, compensa eu comprar daqui de dentro mesmo, tá muito mais barato. Enfim, essa é a tarifa Alves Branco. A lei Eusébio de Queiroz começa a proibir o tráfico de escravos, então não poderia mais ter o tráfico de escravos, e com isso, né, os fazendeiros, que nem eu falei, eram os fazendeiros que tinham as indústrias, né, que era o hobby deles, eles começaram a pensar assim, opa, vai faltar mão de obra, então vou começar a investir em outras coisas. Por isso que também a lei Eusébio de Queiroz foi um dos motivos. Enfim,
O principal pica dos pica dos indústria era o Barão de Mauá, né? Que muita gente conhece por nome, às vezes não sabe quem ele foi, mas você vê que é algo muito conhecido que realmente, se eu falar Barão de Mauá, você deve... Não, eu já ouvi esse nome, talvez eu não saiba quem é, mas você já ouviu esse nome. O Barão de Mauá, ele tem uma história muito incrível, assim, eu não vou explicar tudo, porque vai gastar um tempo, mas se você pesquisar, você vai ver que é realmente interessante. Enfim, talvez você não ache, né, mas eu acho interessante, pelo menos. Enfim, o Barão de Mauá, vou explicar resumidamente, é muito interessante a história dele, por quê? Porque ele vem de baixo, sabe? Ele não era um fazendeiro, ele era um funcionário que foi subindo de cargo, e aí ele chegou à gerência. O dono da indústria gostava muito dele, pagou uma espécie de intercâmbio para ele ver a maneira de produção dos ingleses, para ele tentar replicar aqui. Então, assim, ele começou de baixo e foi subindo. Ele começou a ganhar muito dinheiro, então ele comprou essa indústria que ele antes trabalhava, e aí começou sua própria rede de indústrias. Ele realmente virou uma pessoa muito importante, por causa teve momentos que ele foi visto mais como um herói do que o próprio rei Dom Pedro II. Então, assim, Dom Pedro II ficou com inveja, assim, ficou com muita inveja. O Barão de Mauá, ele fez diversos investimentos. Ele fez banco transporte, fundições, estaleiros, enfim, bancos de transporte são ferroviárias. Enfim, ele teve vários investimentos no próprio país, então isso é muito interessante. Enfim, só que, como eu falei, é um surto. É um surto industrial. Por quê? Porque logo acaba. Por que vai acabar? Por causa que a tarifa Alves Branco ela vai ser revogada. Ela vai deixar de existir. E com ela deixando de existir, né? Porque começam a acontecer várias pressões externas, né? Porque não só da Inglaterra, mas de outros países que vendiam muito pro Brasil. Começa a ter várias pressões, tipo, porra, Brasil, tá muito cara essa taxa, não vai tá dando. E aí eles revogam essa lei. Com a lei revogando, assim, por mais que a gente teve, né, o Barão de Mauá, só que assim, a gente não chegava nem aos pertos de grandes potências como a Inglaterra. Tipo, a gente começou nosso surto industrial agora. A Inglaterra já estava passando pela segunda revolução industrial. Não tem como competir com os caras. Então, obviamente, quando eles baixaram a taxa, já ficou difícil pro brasileiro. Aí inverteu a situação. O nosso produto ficou mais caro que o deles e eles voltaram a vender muito pra gente. Então, foi um surto por causa disso. Tipo, foi rápido, passou, enfim, mas é importante saber. Agora a gente vai para as políticas externas. Nas políticas externas a gente vai ver, eu tô repetindo às vezes, né, porque eu cortei o vídeo, mas enfim. A gente tem a questão Christie, que vai iniciar nossas políticas externas. Assim, gente, eu tô dividindo, mas isso tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Vamos trabalhar a mente pra pensar nisso. Enfim, a questão Christie aconteceu por quê? Aconteceu um saque de um navio inglês aqui no Brasil. E o que acontece? Os ingleses ficaram full pistola, ficaram assim, como assim saquearam um navio nosso? E aí, os ingleses queriam que o quê? A polícia inglesa viesse aqui no Brasil investigar isso. Só que assim, gente, isso não pode. Não sei se vocês gostam de assistir Caso Criminal. Se vocês gostam, vocês já devem ter visto isso. Ah, sumiu uma francesa no Panamá. É a polícia do Panamá que vai investigar, não é a polícia francesa. Por causa que o local tem as suas regras locais. Então, assim, você tem que respeitar as leis locais. Então, você não pode querer você influenciar em outro país. E era isso que a Inglaterra queria fazer. Então, obviamente, não podia. Aqui não era nem real uma questão de uma rixa. Não pode, é contra a lei. Enfim, os ingleses ficaram putos. E aí, pra piorar a situação, teve 2 marinheiros. Peraí. Esses 2 marinheiros, eles fizeram bastante merda. Porque o que aconteceu? Eles pegaram e ficaram muito bêbados. Se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro. Isso eu não tenho certeza aqui, porque minha letra está muito pequena, não vou conseguir ler agora. Mas não é importante, mas eu acho que foi no Rio de Janeiro. Eles estavam muito bêbados. E eles foram para um bar, ficaram mais bêbados. E eles começaram a xingar pra caralho o Brasil devido a essa situação. E eles começam a depredar um monte de monumentos, eles começam a fazer uma depredação pública. E isso é crime. Então eles prendem esses marinheiros, né? O Brasil prende esses marinheiros ingleses. E aí, a situação que já tava ruim por causa do navio piora. Tipo assim, pros ingleses a situação foi assim. Vou me fingir de inglês aqui. Peraí, vocês
saqueiam o nosso navio, a gente não pode investigar quem é o culpado e vocês ainda prendem 2 marinheiros nossos? Que palhaçada é essa, Brasil? E o Brasil ficou assim, tipo, cara, o que eu vou fazer? Os caras estavam destruindo patrimônio. Quem é você pra querer vir aqui policiar um negócio? Fica aí na Inglaterra, inglês. E aí começou uma disputa diplomática entre o Brasil e a Inglaterra. Diplomática, que é, ó, lábia, não tem nada de tei. É uma disputa diplomática mesmo, de tipo, filho da puta é sua mãe. É assim, entendeu? Uma disputa diplomática, muito diplomática, né? Xingando de filho da puta. Mas enfim, e aí o que aconteceu? É por isso que ocorre a tarifa Alves Branco, que eu falei, né? Que foi uma das principais causas do surto industrial. Porque o Brasil, ó, puto com a Inglaterra, já que eles estão numa disputa diplomática, fala assim, a Inglaterra quis se pagar de boa zona pra mim? Quis se pagar mesmo? Porque, nossa, esqueci de citar só uma coisinha antes aqui, não é nada demais, mas só pra fazer mais um contexto na tretinha deles. Essa disputa deles ficou, tipo assim, até meio infantil. E aí eles foram, quando você tá numa disputa diplomática, você pode pedir a opinião de outro país, né, que vai ser imparcial. Aí teve uma arbitragem do rei belga Leopardo, e ele declarou, ele falou assim, não, o Brasil tá certo, Inglaterra, você deve, na verdade, até desculpas para o Brasil. A Inglaterra falou assim, não vou pedir desculpa. E aí sim, eles ficam ainda mais brigados, e aí o Brasil fala assim, não vai pedir desculpa pra mim, eu sou filha da puta? Então vou colocar uma tarifa aqui no Brasil. Porque a Inglaterra, gente, ela vendia muito pro Brasil, porque o Brasil era otário pra Inglaterra, né? Que nem Portugal era otário pra Inglaterra, o Brasil também era. Enfim, e aí ele fala, vou botar uma tarifa então, que é a tarifa Alves Branco que eu tava falando, que é dos 30% a 60%. E aí a Inglaterra começou a parar de vender tanto pro Brasil, porque a tarifa ficou muito alta. E aí a Inglaterra, em resposta, que obviamente tem muito mais culhão que a gente, porque assim, a gente põe uma tarifa, eles fazem outra coisa. Primeiramente, a Inglaterra, ela já tinha abolido a escravidão lá na Inglaterra e ela estava incentivando os outros países a fazerem isso. Porque, que nem eu falei, a Inglaterra estava passando pela segunda Revolução Industrial. E, gente, no capitalismo, escravo não funciona. Porque a regra do capitalismo é o quê? Você recebe e você gasta. Escravo não é salariado. Ele não ganha salário pra gastar. Ele não vai receber, nem que seja uma merreca, nem que seja, tipo, os R$200 hoje no Brasil. Nem que seja isso. Ele não recebe nada, nem pra comprar uma tampinha, nem pra comprar um miojo, ele não tem dinheiro pra nada. Então, o escravo não gira a economia. Ele não faz aquela coisa girar. Ele não faz o que o capitalismo prega, que é receber e gastar, porque ele não recebe. Então, isso não é por uma questão social da Inglaterra. A Inglaterra não é um anjo que fala assim, não, gente, tem escravo errado. A grande verdade é que, economicamente, para uma sociedade que está no capitalismo, escravidão não faz sentido. Então, ela começou a incentivar os outros países a abolirem a escravidão também. E a Inglaterra já estava pedindo para o Brasil abolir a escravidão, ó, há tempos, desde a chegada da família real aqui, desde Dom João, pediu para Dom Pedro I e, ó, ficavam assim, ó, não vou. E por que o Brasil nunca queria abolir a escravidão? Porque, gente, a nossa mão de obra aqui, basicamente, assim, não vou falar 100%, porque aí vai falar, mas foi... Não, 99% era de escravo. A gente, que nem eu comentei, agora a base da economia aqui no Segundo Reinado é café. Café agrícola. Quem que trabalhava na agrícola há séculos atrás? Escravo. É escravo. E você acha que os fazendeiros que lucravam, eles lucravam muito dinheiro, tá lá o escravo trabalhando de graça pra eles não têm que pagar salário pro escravo, então eles estão lucrando ainda mais. Você acha que a elite brasileira, que eram os fazendeiros, iam gostar da abolição da escravidão? É claro que não. É claro que não. Então, a coroa ficava até assim de abolir a escravidão. Tipo, sabe? Não tem, tipo, Brasil, Inglaterra, não tem como eu abolir a escravidão, porque eu dependo da escravidão. A Inglaterra, tipo, foda-se, filho, abole a escravidão. Então, foi meio que assim. Então, o Brasil foi levando com a barriga a escravidão. Tipo, eles foram tentando ao máximo manter. E o que acontece? Depois dessa disputa diplomática, né, que teve a questão Christie, a Inglaterra fala, mas vai ser agora que o Brasil vai abolir essa escravidão. Por quê? Porque a Inglaterra, ela ficou muito puta, né, com a tarifa Alves Branco, né, porque, tipo, ela parou de vender bastante pro Brasil e ela faz uma lei. Uma lei que ela se declara
Polícia do Atlântico. Eu não sei se eu vou fazer a pronúncia certa da lei, então me perdoem. A lei era Bill Aberdeen. Aberdeen. Acho que foi. Enfim. Que falava o quê? Que proibia o tráfico de navios negreiros. Então, o que acontecia? Vamos supor, tá vindo aqui um barquinho, tá indo pro Brasil cheio de escravo. Se um navio inglês avistasse isso, na teoria, eles deveriam... Pare, navio. O navio parava. Eles pegariam os escravos e levariam de volta pra África. Isso acontecia, Nicole? Claro que não. Porque, gente, que nem eu falei, Inglaterra não aboliu a escravidão por questão social. Você é trouxa se você pensa isso. Aboliu por questão econômica. Gente, todo país sempre vai pensar nisso. Não adianta pensar que nenhum país é bonzinho, não. Era assim, nossa, um navio negreiro tá vindo? Bombardeia. Ou afunda. Por quê? Porque eles não queriam que os escravos chegassem. Gente, o negócio não é a questão do escravo. É o escravo chegar nos lugares. É o escravo chegar no Brasil e trabalhar de graça. A gente não pode permitir isso. Então, derruba o navio. Ou o que acontecia? Vamos supor, os portugueses aqui estão trazendo um navio negreiro lá pro Brasil. Aí, nossa, vimos um navio inglês, vão derrubar a gente. Ou vão levar os escravos de volta para a África. O que eles faziam? Amarra os escravos numa pedra, taca pro mar. Os escravos morriam afogados. Gente, morreram muitas pessoas nisso. Porque assim, isso não diminuiu a morte de negros africanos, de escravos. Não, isso só assim, se bobear, deve ter até aumentado. Obviamente, isso diminuiu bastante a chegada de escravo no Brasil. Chegava, né? Daquele jeito, do jeitinho brasileiro de ser. Que é muito errado, né, no caso, mas enfim... Chegava, mas chegava muito pouco. Então, você vê que a escravidão já foi obrigatoriamente, tipo assim, obrigada ao Brasil e deixando. Depois, né, da lei Bill Aberdeen... Ai, gente, eu nunca vou conseguir pronunciar isso certo. Eu vi isso no vídeo pronunciando, aí eu pronunciei, eu consegui. Agora eu não estou conseguindo. Mas a lei que declarava lá que a Inglaterra meio que se tornou a polícia dos Atlânticos... O Brasil, diante disso, eles fazem a lei Eusébio de Queiroz, que é a que eu comentei também no surto industrial, que proibia o tráfico de escravos. Então, assim, olha, gente, a gente não vai estar mais trazendo escravo da África, mas se vocês quiserem comercializar entre o país, tudo bem. Essa lei falava isso. Porque, gente, de novo, a coroa não queria ficar brigada com os fazendeiros, porque assim, gente... Os três pilares do reinado de Dom Pedro II eram os fazendeiros, os militares e a igreja. Ele não vai perder esses pilares, ele não vai querer contradizer aí uma parte muito importante do Brasil, que era a elite latifundiária? A elite latifundiária, enfim. Aí ele vai sempre tentando com leis que são leis mais estúpidas do que outras, tipo, a gente tá abolindo a escravidão, Inglaterra, fica sossegada, só que a gente tá fazendo isso aos poucos. Então, enfim, essa foi a lei Eusébio de Queiroz. Aí, depois a gente teve a lei de terras, que a pessoa, pra ter terras agora, não pode mais, tipo, invadir terras. Porque antes você podia invadir, conquistar aquela terra e aquela terra era sua. Mas agora tem a lei de terras, que você só pode comprá-las. Então, a maneira de você ter um determinado local é você comprando ele. Parece uma coisa óbvia, não? Olha, isso é óbvio. Só que essa lei, ela foi feita pensando assim. Gente, agora, diante dessa situação, você vê que já foram colocadas algumas leis que, assim, de alguma maneira, tava ali dissolvendo a escravidão aos poucos, mas estava, pelo menos. Era evidente para todo mundo que em algum momento a escravidão ia acabar. Então, eles fizeram essa lei pensando assim... Cara, na hora que a escravidão acabar, tudo bem, vai deixar de ser escravo, mas vai ter dinheiro para ter lugar onde morar? Vai ter dinheiro para comprar uma terra? Claro que não, ele era escravo, nunca teve dinheiro para nada. Você acha que vai ter dinheiro para comprar uma terra? Então isso só serviu até para... isso serve até para matéria de geografia. Para segregar as pessoas quando elas conseguissem a alforria, né? Que depois a gente vai ter a alforria, vai ter a abolição da escravidão. Isso só serviria para complicar e para segregar essas pessoas, enfim. Para elas, no final das contas, depois que abolisse a escravidão, elas ainda dependeriam de seu senhor.
Olha que maravilhoso. E uma coisa muito interessante, eu falo muito interessante, mas não é nada legal, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas com essas leis meu Deus, gente, eu não tô mais com cérebro. Com essas leis abolicionistas, a gente teve uma grande chegada de imigrantes no Brasil, né? A gente tinha as famosas propagandas enganosas que falavam assim: você, italiano, você tá numa situação difícil, venha para a América, pra gente construir a América. Aí os caras vinham achando que ia pros Estados Unidos e chegava no Brasil. Imagina a decepção. Se você tá triste que vai fazer a prova na quinta-feira, pensa assim, pelo menos eu não fui num barco, passei por uma viagem horrível pra achar que tô indo nos Estados Unidos e cheguei no Brasil. Enfim, mas isso foi um grande problema também, porque a gente teve uma grande chegada de imigrantes aqui no nosso território. Agora eu vou falar da Guerra do Paraguai. Eu vou voltar na parte da abolição da escravidão um pouquinho mais pra frente, quando a gente tem de fato a queda do Segundo Reinado, porque aí eu vou conseguir concluir ela direitinho. Ó, agora eu vou falar da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela é muito importante, né? Por causa que ela até hoje é o maior conflito da América do Sul, né? Da América Latina. E ela aconteceu no Segundo Reinado, então a gente não pode deixar de falar dela. E ela vai ter uma consequência lá na frente que vai ser muito importante para o fim da monarquia no Brasil e a instalação da República. Então a gente tem que entender isso muito bem. Enfim, a Guerra do Paraguai, que eu falei, foi o maior conflito da América do Sul e teve a causa o expansionismo paraguaio. Por quê? Porque o Solano Lopes, que era o ditador lá do Paraguai na época, né, porque essa guerra acontece em 1864 a 1870, ele queria que o Paraguai tivesse uma expansão do seu território e tivesse uma saída para o mar. Por quê? Ele queria ter um protagonismo regional ali, ele queria se tornar uma grande potência da América Latina. E para ele fazer isso, ele tinha que disputar com aqueles países para ele poder depois ter uma influência diplomática, assim, com o mundo, né? Porque primeiro a gente tem que disputar ali com nossos iguais e depois a gente vai subindo de cargo, é mais ou menos isso daí. E aí o Solon Lopes, ele queria, né, a expansão do território e a saída para o mar. E para isso, né, na ideia do Solano, ele deveria pegar o Mato Grosso e o sul do Brasil, né? Porque no sul ele conseguiria a saída para o mar. Aqui nessa época a gente não tinha divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então era realmente uma parte muito extensa do nosso território. Quando eu for pro mapinha, porque a mãe tá chique, a mãe vai ter até mapa. Como que eu vou editar isso? Eu não sei, porque eu não sei fazer essas coisas. Mas eu vou dar um jeito, enfim. Eles deveriam pegar o Mato Grosso e o Sul. E para isso, eles queriam passar pela Argentina. Eles queriam passar pela Argentina para poder chegar no Brasil. Por quê? O Brasil, ele tinha uma rixa com a Argentina. Então, o Solano Lopes pensa assim, os argentinos é brigadinho com o Brasil, né? Até hoje vai começar a Copa, a gente vai ver essa disputa bem acirrada, mas enfim. Os argentinos vão deixar a gente passar. O Solano até mesmo escreve uma carta. Tipo, argentinos, por favor, me deixem passar pelo seu território, deixa eu foder o Brasil. E os argentinos, por mais que não gostassem do Brasil, eles não queriam se envolver em treta, sabe? Eles estavam lá, deixa a gente, Paraguai, a gente tá aqui, de boa. Então, o Solon Lopes, ele decide invadir a Argentina para, assim, de fato, começar o seu expansionismo. Então, agora eu vou pro mapa, porque agora a guerra começou, galera. Enfim, o Paraguai, ele queria entrar aqui pela Argentina para chegar aqui no sul do Brasil. Por quê? Ele queria pegar aqui, Mato Grosso, Sul, para ele conseguir aqui, isso que eu tô riscando aqui de vermelho, tô riscando tudo de vermelho, né? Mas aqui tá mais grossinho, para ser a saída pro mar deles. Só que o que acontece? Assim que ele invade a Argentina, ele se envolve em uma outra treta. Porque assim, agora ele invadiu a Argentina, então a Argentina, não tem como ela deixar isso barato. O que acontece? O Paraguai, militarmente, ele estava muito mais preparado do que o Brasil e do que a Argentina, porque o Solano Lopes, ele preparou o país dele para isso, ele preparou. Então, para vocês terem uma noção, o Paraguai tinha em torno de 64 mil homens. O brasileiro, como sempre, tinha apenas 18 mil e a Argentina 10 mil. E o Uruguai, né, que depois vai entrar também, eu acho que tinha em torno de 2, 6, enfim.
2,6 a diferença. Mas aqui, nessa questão não importa, é só pra mostrar que, em questão de pessoas, militarmente, o Paraguai era muito mais forte. Só que mesmo assim, né, depois com essa invasão na Argentina, a América do Sul, né, o Brasil, Uruguai e Argentina, a gente forma a Tríplice Aliança. Infelizmente não é a da Primeira Guerra Mundial ainda, poderia, a matéria é muito mais legal, a gente tá estudando história do Brasil, mas enfim, é a Tríplice Aliança Latina, que era o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Assim, o Paraguai, ele tem muitas vitórias terrestres, então ele consegue essa superioridade. Então, só que a gente tem uma mudança de cenário na guerra, porque o que acontece? Por mais que ele estava preparado militarmente, o Brasil, em questão de população, era muito, muito superior à do Paraguai. A gente tinha, ó, voltando aqui, ó, a gente tinha um território. Eu tô gravando a tela? Tô, nossa, que susto. A gente tinha um território imenso, então, obviamente, a gente conseguiria mandar mais pessoas. Então, o que acontece? A ideia, né, dos militares aqui do Brasil é o quê? Vamos cansar o Paraguai. O Paraguai vai continuar atacando, só que vai chegar um momento que vai acabar as forças do Paraguai e o Brasil ainda vai ter gente para mandar. E o que aconteceu? O Brasil, ele pediu muitos empréstimos, principalmente para a Inglaterra, então a gente volta à diplomacia com a Inglaterra, que teve influência ali no surto industrial, né? Porque quando a gente volta diplomaticamente para a Inglaterra, a gente volta a ter acordos comerciais, enfim, a gente volta para a Inglaterra e a gente começa a ter o alistamento, a gente começa a convocar até mesmo escravos para lutar na Guerra do Paraguai. Isso é muito importante, porque assim, ainda a gente não tinha a abolição da escravidão, só que agora os militares estariam entrando em contato direto com os escravos. Pensa assim, os militares, a partir de agora, eles realmente vão ter dentro de si, assim, agora, de fato, a gente pode pensar que é numa questão social, de tipo, cara, os escravos, muitos deles não eram nem brasileiros e estão vindo lutar na nossa guerra. Por que ele é diferente dos outros? Por que ele tem que ser escravizado com isso? Então, os militares começam já a ter ideias abolicionistas. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo que é importante a gente entender a Guerra do Paraguai. Porque agora a gente começa a ter um contato dos escravos com os militares. E eles vão se tornar a favor da abolição da escravidão por causa disso, por causa desse contato. Pensa, eles lutaram lado a lado. Enfim, a gente teve, graças a Deus, a vitória do Brasil. A gente teve, a vitória foi considerada assim que a gente recuperou a capital do Mato Grosso. Quando a gente recuperou, a gente já meio que declarou, né, que a gente conseguiu, a gente venceu, eles não conseguiram nosso território. Só que o Dom Pedro II, ele só consideraria que a guerra estava terminada quando a cabeça do Solano Lopes estivesse na mesa dele. Então foi lá e isso trouxe um problema gigantesco. Porque acontece, né? Aqui, ó, eu vou mudar de cor aqui só pra ficar melhor. Nossa, que pobreza que eu tô, gente, misericórdia. Botei azulzinho aqui. Beleza, ó, a gente pegou... Nossa, mudei de cor e não mudou. Calma. Pronto. A gente pegou tudo isso daqui de volta. Só que o Dom Pedro II queria que a gente pegasse o Solano Lopes. Então, a gente teve que entrar no Paraguai para pegar o fio da putinha, que estava bem ao norte do país, estava se escondendo mesmo, né? Que depois, com a vitória brasileira, não tinha muito o que fazer, né? Porque, como eu comentei, eles estavam preparados militarmente. Só que, assim, chega uma hora na guerra, gente, guerra é cara. E guerra leva muitas pessoas. Se você não tem pessoa suficiente, você se fudeu, vai acabar, um momento acaba. E aí o que tiver mais, vem se aparecer. Assim, não sei se vocês gostam de história, se vocês gostam, vocês vão lembrar disso. Praticamente o que acontecia na Rússia, na Primeira Guerra Mundial. Mandavam um pessoal pra batalha sem arma, porque tinha tanto russo que eles iam mandando. Tipo, ia sem arma, mas tinha muita gente. A mesma coisa aqui. Mandavam escravos que não tinham preparo nenhum pra guerra. Só que em questão de número, como a gente começou a enviar parte da nossa população mesmo, não eram nem militares, a gente conseguiu vencer. No cansaço, mas a gente venceu. Então, beleza. Aí o Brasil foi pro Paraguai para pegar o Solano Lopes. Então, e nisso a gente teve uma destruição do país, uma destruição física mesmo. Porque, gente, guerra é guerra. A gente teve uma destruição física do Paraguai que foi muito problemática. A gente teve mais de 300 mil mortos no Paraguai. E a gente teve a perda, né, do território conquistado e dívidas, né?
que tiveram que pagar indenização para a Tríplice Aliança. Então, o Paraguai, né, depois de perdedor, né, depois que o Solon Lopes morreu, ele ainda teria que pagar uma indenização não só para o Brasil, mas para o Uruguai e para a Argentina, que se aliaram ao Brasil na Tríplice Aliança. O Brasil também teve consequências, né, gente? Porque guerra, sofrimento dos dois lados, a gente teve 50 mil mortos, a gente teve endividamento externo, né, com outros países que a gente pegou, empréstimos, né, com a Inglaterra, de novo a gente endividando com ela. E a gente teve um quesito muito importante que eu já dei um spoiler. A gente teve um fortalecimento do exército. Porque, gente, uma coisa que não pode negar é o seguinte. Quando a gente tem... Opa, não cai meu celular, pelo amor de Deus. Quando a gente tem uma guerra, principalmente quando a gente vence, os militares, eles se tornam um herói daquela nação. Porque pensa assim, cara, a gente enfrentou uma guerra enorme e os nossos heróis, os nossos salvadores, é o nosso exército, são os nossos militares. Então, os militares, pro Brasil, pra nação mesmo, se tornam, tipo... Meu Deus, eles salvaram a gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, eles começam a ter uma forte influência. E, que nem eu falei, os militares lutaram lado a lado dos escravos. Então, agora, os militares, com a guerra do Paraguai vencida, eles têm uma grande influência na população e são contra a escravidão. Assim, formulinha do sucesso, ou talvez não, mas enfim. E, para piorar, né, pro Dom Pedro II, pelo menos... Os militares, eles tinham caráter republicano e, que nem eu falei, eu nunca consigo falar essa palavra rápido, abolicionista da escravidão. Por quê? Porque, gente, na guerra, os militares tiveram contatos com o Uruguai, com a Argentina, que eram republicanos. Então, eles começaram a perceber, não, peraí, olha o Uruguai, olha a Argentina, eles viram que talvez esse governo seja bom, talvez republicano seja bom, porque assim, os militares eles vão começar a ter um pensamento que os fazendeiros já vão começar a ter, que eu já vou chegar nessa parte. Olha, não tem como nós, militares, numa monarquia, subirmos ao poder, porque na monarquia é por dinastia, né? O filho ou filha do Pedro II, que no caso já era a Princesa Isabel, subiria ao trono, né? Depois dele seria a Princesa Isabel. A gente nunca conseguiria subir ao poder, mas numa república eu posso subir ao poder, porque é por eleição, não é por hereditariedade. Então começa esse pensamento, por influência da guerra, né? Porque eles tiveram contatos com outros lugares que eram republicanos. Agora, finalmente, a gente tá terminando essa matéria, eu tô sem voz. Amanhã não vou conseguir falar nada, eu acho que pra alegria da sala de aula, mas vamos lá. Finalmente, crise do segundo reinado, finalmente tá terminando essa merda. Vamos lá. O que acontece? Isso eu falei lá no comecinho, mas vocês provavelmente não lembram, porque provavelmente quando eu juntar essas partes do vídeo, vai estar tipo com uma meia hora e certeza que vocês não lembram. Mas os 3 pilares do segundo reinado eram Igreja Católica, militares e fazendeiros. Os fazendeiros que apoiavam a escravidão. Porque já nessa época, né, agora a gente vai voltar na abolição da escravidão, porque a gente precisava entender primeiro a Guerra do Paraguai. Que vocês veem que tem a questão dos militares, né, que os militares vão ser agora contra a escravidão também. Então, enfim, os fazendeiros eram divididos em 2 partes. Os fazendeiros que eram a favor da escravidão, que eram em sua maioria ficavam ali no Rio de Janeiro, e os fazendeiros que eram... Peraí, eu falei certo? Acho que não, peraí. Os fazendeiros que eram a favor da escravidão, que ficavam no Rio de Janeiro, e os fazendeiros que eram contra a escravidão, que ficavam em São Paulo. Os de São Paulo, eles eram os mais ricos, e eles eram contra a escravidão porque eles já usavam a mão de obra imigrante. Então, eles atraíam os imigrantes, falavam, vem cá, você, trabalhar aqui. Para eles, compensava mais se eles faziam isso. Então, a gente já tinha essas 2 divisões entre os fazendeiros. Então, já diminuiu o pilar da monarquia, né, do segundo reinado. Então, de novo, Igreja Católica, militares e fazendeiros que apoiavam a escravidão. Agora, nessa crise, cada pilarzinho vai se perdendo. Por quê? Os militares, vocês já podem ver, que eu já citei, então vou citar de novo. É que assim, pra vocês tá sequencial, mas pra mim já faz um tempinho que eu falei isso, então às vezes eu vou repetir, perdão. Mas enfim, os militares, eles vão agora, eles vão parar de apoiar a monarquia, por quê? Porque eles também querem ascender o poder, e a única maneira de ascender o poder é numa república, porque aí eles podem disputar numa eleição. E também, eles também eram contra a escravidão, e a monarquia queria tentar manter ao máximo a escravidão, né?
E eles também viram que uma república era melhor, porque na república existe investimento no exército, existe esse tipo de investimento, né? Porque eles viram que no Paraguai não, que na Argentina, que no Uruguai, no Paraguai também, enfim, né? Porque o Son Lopes também investiu boa parte do tempo nos militares, tinha esse investimento, então eles queriam isso. A gente vai ter agora que um dos pilares mais importantes do segundo reinado vai cair, que é a Igreja Católica, que é a questão religiosa. O que acontece nisso, eu vou ter que voltar numa matéria antiga, que se vocês não lembram, gente, vai ser um problema, mas vocês vão ter que lembrar, não vai dar para eu resumir isso, mas enfim, que teve uma questão religiosa. Vamos voltar lá. A unificação da Itália, a gente sabe, né, que a sede da religião católica é no Vaticano. Então, a gente está tendo lá a unificação da Itália. O Papa, né, ele se isolou lá no Vaticano e ele era contra a... Isso. O Papa, ele era contra a unificação. E aí, o Papa, ele falou o seguinte... ele estava puto com os maçons, porque os maçons eles eram a favor da unificação. Então o Papa ele fez uma bula falando que todo maçom deveria ser preso no mundo, todo maçom deveria ser preso. Só que quando essa bula chegou aqui no Brasil, o Dom Pedro olhou e falou assim, cara, não vai estar rolando pra eu estar prendendo todos os maçons, porque assim, além do Dom Pedro ser um maçom, várias pessoas do parlamento eram maçons, como que ele vai prender ele mesmo e o pessoal do parlamento? Então, ele não acata isso. E o que acontece? Existiam 2 bispos, que se eu não me engano eram bispos do Nordeste, se eu não me engano, não lembro agora, eles não acataram a regra do rei, porque assim, o rei ele podia aceitar ou não a questão do Papa. Ele negou, só que esses 2 bispos falaram assim, não, quem você pensa que é, você rei, para negar algo que o Papa pediu. Então, os bispos, o que eles fazem? Eles seguem essa regra do Papa, né, que ele falou lá na Itália, né, no Vaticano. E aí os bispos falam, beleza, eles prenderam alguns maçons. E aí o Brasil, né, o Dom Pedro, ele manda prender esses bispos. E isso chega até o Papa. E aí o Papa, vendo isso, ele acabou reprovando o rei. E com o Papa reprovando o Dom Pedro II, pensa, a Igreja Católica fala assim, cara, o Papa falou que reprova o nosso rei. Então, esse pilar, ele já faz assim, ó, o pilar tava coisado aqui, ele já dá uma caída. A gente já sabe que os militares já não estão tanto apoiando e os fazendeiros vão enfrentar agora a pior parte. Porque acontece? A gente vai ter a questão abolição... meu Deus, gente! Misericórdia! A questão da abolição da escravidão. Que agora, de fato, eles vão perder o apoio dos fazendeiros. A questão abolicionista da escravidão agora vai ser o que vai acabar realmente com o segundo reinado. Porque o que acontece? Agora a gente já sabe que os militares já não eram a favor da escravidão. O povo também já não tava, sabe? Não, é errado a gente fazer isso, sabe? Tava com a grande pressão dos ingleses, que eu já falei lá desde a questão Christie, e a monarquia, ó, só empurrando com a barriga. Por quê? Porque não queria desagradar o único pilar que ainda se mantinha, né? Que eram os fazendeiros escravocratas. Só que assim, não tinha mais o que fazer. Eles aprovaram algumas outras leis, assim, para tentar postergar ao máximo, que foi a lei do ventre livre. Que, sei lá, se a escrava tiver um filho, o filho não é escravo. Só que assim, ele tem que ficar com a mãe até os 6 anos e o senhor ainda vai ter que, tipo, sustentar aquela criança que não vai ser escravo dele. Então, isso desagradou os fazendeiros escravocratas. Aí teve a lei do sexagenário, que todo escravo com mais de 60 anos seria livre. Mas assim, que escravo chegava a 60 anos? Dificilmente uma pessoa da elite chegava a 60 anos naquela época. Quem dirá um escravo que é açoitado, que é maltratado, que vive com pouco alimento, enfim. E assim, não fazia diferença, porque até mesmo os que sobreviviam aos 60 anos já eram, entre aspas, um fardo pro senhor, porque ele já seria velho e não conseguiria trabalhar tanto quanto um novo. E aí, a gente tem finalmente a Lei Áurea. O que acontece? O Dom Pedro II ele teve que fazer umas coisas, ele saiu do país e a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea. Sim, tem toda a questão, né, que ela era muito religiosa e que falam que ela, de fato, não apoiava a escravidão. Só que o quesito dela assinar isso,
obviamente não tem esse fator. Ela assinou por uma questão de pressão interna e externa, porque agora realmente, tipo, vocês viram que teve muita lei pra postergar isso. Porque a gente só aboliu a escravidão no Brasil em 1888, gente. Então, eles adiaram o máximo que conseguiram. Então, na hora que foram assinar a Lei Áurea, a princesa Isabel que assinou, porque assim, na teoria, era pra ter um terceiro reinado, que seria a princesa Isabel. Então, na cabeça dela foi assim, eu vou abolir a escravidão e todo mundo vai gostar de mim, porque eu vou ter abolido a escravidão, vou conquistar os militares que são contra a escravidão, vou conquistar os fazendeiros que são contra a escravidão, vou ter o maior apoio da igreja, porque a igreja não era a favor da escravidão, né, por questões religiosas, enfim. Esse era o pensamento dela. Só que o que acontece? Na hora que ela abole a escravidão, ela perde o último pilar, que era os fazendeiros escravocratas. E aí, eles ficam putos, tipo, cara, você aboliu a escravidão, tá ligado? Nossa, que merda, que merda, que merda. Eles ficaram muito putos e ela perdeu esse pilar. E com a perda desse pilar, assim, por mais realmente o povo gostou ali da princesa Isabel e tal, da hora o que ela fez. Só que assim, agora com os fazendeiros totalmente saíram a favor da monarquia, já não estavam vendo aquilo, eles falaram assim, cara, é melhor mesmo uma república. Porque aí eu, fazendeiro, posso subir ao poder. Porque esses monarcas aí, essa família real, não tá deixando a gente fazer as coisas. Se a gente subir ao poder, vai ser do jeito que a gente quer. E com esse pensamento dos fazendeiros, eles se unem aos militares. Eles chegam os militares e falam assim, e aí, militares, a gente tem que dar um jeito nisso, né? A família real tá muito... não tá fazendo as coisas direito. Seria melhor se a gente estivesse no poder. Os militares que também estavam gostando disso, porque isso vem lá desde a Guerra do Paraguai, que eles perceberam que uma república tinha mais investimento no exército, que numa república eles poderiam também ascender ao poder, também tinha a questão da escravidão, por mais que já tinha sido abolida agora, eles já eram contra há um tempo, eles falam, não, beleza, a gente real tem que mudar isso. Então eles, junto com o Marechal Deodoro da Fonseca, o Deodoro da Fonseca é interessante, ele era amigo do Dom Pedro II. Só que assim, existem teorias que tiveram ameaças com o Marechal Deodoro, e aí falaram assim, cara, você vai sim apoiar nossa causa e você vai lá e vai dar um golpe de Estado, é um golpe, né, porque, assim, é contra a Constituição, só que assim, ao mesmo tempo não é um golpe, porque teoricamente teria, enfim, é um golpe. É porque tem pessoas que falam que não foi um golpe, tem pessoas que falam que foi um golpe, mas no caderno tá escrito que foi um golpe, então a gente vai falar que foi um golpe. Enfim, a gente tem no dia 15 de novembro de 1889 a proclamação da República do Brasil. Algo interessante aconteceu aqui por causa que, assim, foi um movimento totalmente da elite, não foi do povo, não foi o povo que declarou a República do Brasil. Tanto que tinha pessoas, gente, na época que achava que a gente ainda estava vivendo uma monarquia, porque não chegou isso a eles, não foi o povo que saiu às ruas para declaração da República, não foi isso, foram os militares que foram lá, eles dispuseram o ministro escolhido pelo rei, eles tiraram o poder, fizeram um golpe de Estado, porque não tinha apoio da população, né? Porque quando você tem apoio da população, não é considerado golpe, mas aqui eles não tinham, assim, tinha gente da população que era até mesmo a favor da monarquia, então eles foram lá, tiraram o poder e falaram assim, declaração da República. E depois da declaração da República, a família real é expulsa do Brasil e o Marechal Deodoro da Fonseca, ele se tornaria, assim, provisoriamente o nosso primeiro presidente da República. É isso.